Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula online, nossa aula de língua portuguesa. E eu já peço para que vocês peguem o módulo e abram na página 19, ok? Vou colocar aqui. Página 19, no qual iniciaremos aqui um novo assunto, né? Temos aqui o tópico estudo da língua, não é isso? Temos aí verbos, né? Modos e tempos verbais, né? Primeiramente, pessoal, eu quero deixar claro aqui o que seria o verbo, né? Desde então a gente vem estudando as classes gramaticais. No caso, a gente já viu a classe dos substantivos, que é a classe de palavras que nomeiam as coisas do mundo, não é isso? As coisas existentes no mundo. Né? Depois a gente viu a classe dos adjetivos, que são aquelas palavras que atribuem uma qualidade a um substantivo, não é isso? E hoje veremos os verbos, né? Que, como vocês podem observar aí no quadrinho ao lado, lembre-se, diz o seguinte, que verbo é a palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, pessoal. Né? Então o que acontece? Por exemplo, uma ação, né? Eu posso dizer o seguinte, né? João comeu o bolo. Veja aqui, pessoal, que o verbo comer aqui indica uma ação, né? O ato de comer, né? Mas como vocês viram nesse quadrinho aí, lembre-se, um verbo ele não só indica ação, ele também pode indicar um estado. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte: os negócios da empresa, perdão, pessoal, da empresa não andam muito bem. Veja, pessoal, que temos aqui o verbo andar. E por que eu coloquei exatamente esse verbo? Porque é o seguinte, o verbo andar ele também pode indicar ação. A ação de realmente você praticar o ato de caminhar, andar. Não é isso? Só que observe aqui o contexto, né? Os negócios da empresa não andam muito bem. Se vocês observarem aqui, pessoal, o verbo andar aqui indica um estado dos negócios da empresa. Então, nesse caso aqui, o verbo andar, ele não está aqui como um verbo que indica uma ação, mas um estado. É o que chamamos de verbo de ligação. Tá certo? Eu coloquei esse verbo aqui de forma proposital exatamente para mostrar isso, porque existem alguns verbos que, em determinados contextos, eles podem sim representar uma ação, mas em outros não. Se eu disser assim, João andou bastante ontem, então veja que eu estou de fato indicando o ato de caminhar, de andar. Né? Então andar nesse contexto aí, João andou bastante ontem, é de fato um verbo que indica uma ação. Mas quando eu digo assim, os negócios da empresa não andam muito bem, eu estou indicando um estado. Não é o ato em si de andar, mas o estado como estão os negócios da empresa. Né? Então, nesse caso aqui, o verbo andar ele indica um estado. Por que eu estou mostrando isso? Porque vocês devem, eu já falei isso aqui e vou reforçar, vocês devem ir além da palavra em si. Vocês devem observar como essa palavra está sendo empregada, qual o contexto que ela está sendo empregada. Tá ok? Então veja que o verbo andar aqui é um verbo que indica um estado, como por exemplo também o verbo ser. Né? Ó, Maria é bonita. Veja que o verbo ser aqui, ó, o verbo ser, que está conjugando na terceira pessoa, está apenas ligando Maria à sua qualidade, bonita, ao adjetivo bonita, né? Então, nesse caso aqui, veja que o verbo ser aqui não indica nenhuma ação, ele está apenas fazendo essa ligação entre o sujeito e o seu predicativo, ou seja, ao seu adjetivo. Então, é um verbo também, que chamamos de verbo de ligação, que indica um estado, tá ok? E temos também os verbos que indicam o fenômeno da natureza, como, por exemplo, o tempo esfriou em Maceió. Certo? Veja que o verbo esfriar, né, é um verbo que indica o fenômeno da natureza, assim como chover. Chove bastante em Maceió. Né? Veja que o verbo chover aqui também é um verbo que indica fenômeno da natureza. Então, verbo, pessoal, a gente pode. Verbo, temos esses três tipos, né?
Temos os verbos que indicam ação, né? Como o verbo comer. João comeu bolo. Veja que de fato ele praticou o ato de comer, né? Temos os verbos de ligação, ou verbos que indicam o estado. Os negócios da empresa não andam muito bem, ou Maria é bonita. E reforço aqui mais uma vez, pessoal, que o verbo andar aqui, de fato, é um verbo, é um verbo que indica estado, é um verbo de ligação, porque aqui ele não está indicando o ato, a ação de andar. Percebam? Os negócios da empresa não andam muito bem. Não é que o negócio está literalmente andando, né? É uma maneira de indicar o estado dos negócios dessa empresa, né? Então temos esses três tipos. Outra coisa também que é uma característica muito interessante em relação à classe dos verbos, pessoal, que a classe dos verbos é a única classe que pode flexionar. O que é flexionar em pessoa, tempo, pessoa, tempo, número, modo e assim sucessivamente. Como assim, professor? Pessoal, quando digo assim, quando eu digo compram. No caso aqui, deixa eu tirar esse exemplo daqui e colocar mais abaixo. Para não me perder aqui, né? Eu digo assim, o verbo comprar, tipo compram. Porque é o verbo comprar, né? Deixa eu colocar aqui a sua forma infinitiva. O verbo comprar. Opa. Ah, tá. Apertando o botão errado. Comprar é sua forma infinitiva. O que seria a forma infinitiva de um verbo? É quando você não. Quando ele se comprar, quem é que compra? Você não sabe se é eu, se é tu, se é ele. Né? Nesse caso, não sei se o ato de comprar foi agora, se foi ontem, ou ele vai comprar futuramente. Né? Veja que o verbo comprar, ele não indica pessoa, não indica número, não indica modo. Quando eu digo assim, pessoa, tipo, se é de primeira pessoa, eu, se é de segunda pessoa, tu, se é de terceira pessoa, ele. Se está no flexão de número, plural, singular, né? Não sei qual é o tempo, se está no pretérito, se está no presente ou se está no futuro, né? Porque falta o quê? Flexão. Então, se vocês observarem, se eu pegar aqui, por exemplo, pegar o verbo comprar e flexionar para compram, agora sim eu consigo identificar número, pessoa, tempo, modo e assim sucessivamente. Compram é a flexão do verbo comprar na terceira pessoa. Eles compram, eles, né, no plural, eles, né? E nesse caso aí está no tempo presente, certo? E no modo indicativo. Tá, ok? Então veja que uma única flexão, ó, veja que em relação ao verbo comprar, eu só fiz retirar o R e acrescentei o M final. Esse M aqui é exatamente que me dá essa ideia de pessoa, ou seja, terceira pessoa, certo? De números, plural, de tempo, presente, modo indicativo e assim sucessivamente. Veja que, e se vocês observarem, como falei, a classe dos verbos é a única classe que consegue exprimir essas informações. Tá certo? Então veja que com relação a essa ideia de flexão de número, pessoa, tempo, modo e sucessivamente, somente os verbos eles podem apresentar essa característica. Não é isso? Aí o que acontece? Veja que o tópico aqui já começa com modos e tempos verbais, né? Que é exatamente o que a gente vai começar a estudar. Quais são os modos que um verbo ele pode apresentar e quais são os tempos também que ele pode apresentar. De início a gente vai começar a ver os modos verbais, como vocês podem verificar aqui. Adianto que os modos são três. Nós temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Para identificarmos qual tipo que o verbo está, depende muito do contexto da forma como está sendo empregado, que é exatamente isso que a gente vai verificar agora. Tá certo? Então eu peço que vocês acompanhem comigo a leitura. Verbos, modos e tempos verbais. Após o estudo e a produção de textos biográficos, você deve ter notado que algumas técnicas e construções se repetem nos exemplares desse gênero. Um texto que pretende relatar fatos sobre a história da vida de uma pessoa faz uso de diferentes formas verbais, pois os verbos contribuem para a organização dos acontecimentos que estão sendo narrados. Neste capítulo, vamos estudar as formas que os verbos podem assumir em relação ao modo e ao tempo verbal. Só que vamos dar início, a gente vai iniciar pelos modos, né? Observe aqui essas informações, pessoal. Em um discurso, seja ele oral ou escrito, oral, pessoal, quando eu falo discurso, é exatamente a produção do texto, do dia a dia, né? Seja ele oral, ou seja, falado, ou escrito, né?
ou seja, o ato de escrever, usamos verbos de diferentes maneiras, indicando certeza. Olha, isso aqui, para vocês entenderem os modos verbais, isso aqui é extremamente importante, né? Indicando certeza, dúvida, né? Dando alguma ordem ou sugestão. Veja só, certeza, os verbos eles podem indicar certeza, dúvida ou ordem ou sugestão. Veja que são 3 tipos de situações, né? Então, esses 3 tipos de situações têm tudo a ver com os 3 tipos de modos. Nós temos, como eu falei para vocês, quando ele fala em modos verbais, eu falo sobre o modo indicativo, o modo subjuntivo e também o modo imperativo. Lógico que a gente vai se aprofundar mais aqui, certo? Mas eu vou logo indicar o seguinte. Quando um verbo ele expressa certeza, esse verbo está no modo indicativo. Tá ok? Então, repita aqui. Quando, no contexto, o verbo ele é empregado indicando uma certeza, ele está no modo indicativo. Por exemplo, um exemplo aqui, se eu disser assim, ó, João comprou um carro. Não estou afirmando que ele comprou, então veja quem vai comprar aqui. Primeiro, ó, João comprou. Quem comprou? Ele. Então veja aqui, ó, terceira pessoa do singular, porque é uma pessoa só, né? Terceira pessoa do singular, do tempo presente, ele comprou, né? Comprou o tempo presente, do modo indicativo, pois estou afirmando que ele comprou. Não é isso? Assim como também, quando o verbo ele expressa uma dúvida, olha só, quando ele expressa uma certeza, é um modo indicativo. Mas quando ele expressa uma dúvida, isso é um modo subjuntivo. Então veja só, quando o verbo ele é empregado, indicando uma dúvida, né, ele está no modo subjuntivo. Agora, quando o verbo ele expressa uma ordem ou uma sugestão, é o modo imperativo. Né? Quando, por exemplo, João, faça o almoço. João, limpe a casa. Veja, lave, limpe, faça. Veja que o verbo está indicando que ordem, né? Então, quando o verbo ele indica uma ordem, ele está no seu modo imperativo. Então, veja que são 3 modos. Coisa básica, pessoal, coisa básica. São 3 modos. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo indica certeza. O modo subjuntivo indica dúvida e o modo imperativo indica uma sugestão ou ordem, tá ok? Vamos lá dar continuidade, né? Então, ó, olha só. Vou ler aqui novamente do início, né? Em um discurso, seja ele oral ou escrito, usamos os verbos de diferentes maneiras, indicando certeza, dúvida, dando alguma ordem ou sugestão. Para isso, os verbos estão organizados em 3 modos verbais, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Leia as afirmações dos quadros abaixo para analisar esses aspectos. Está vendo? Ó, são três modos, né? Estão organizados dessa forma exatamente por conta disso, né? Porque um modo indica certeza, o outro modo indica dúvida e o outro modo indica uma ordem ou uma sugestão. Certo? Vou repetir aqui. Modo indicativo indica uma certeza. O modo subjuntivo indica uma dúvida. E o modo imperativo indica uma ordem ou uma sugestão. Mas vamos ler aqui os quadrinhos. Quadro 1. Caso Frida continue pintando, ela será uma grande artista. Agatha subiria na árvore para brincar se ela não fosse tão alta. Olha só. Quadro 2. Frida teve uma infância maravilhosa. Ó, Frida teve uma infância maravilhosa. Agatha comia framboesas e maçãs em grande quantidade. Quadro 3. Frida, seja forte. Agatha, não se esqueça de brincar. Veja, pessoal, que cada quadrinho desse aqui está atribuindo um modo, né, verbal, né, distinto. O quadrinho 1, ó, vamos ler de novo. Ó. No quadrinho 1, observe como o verbo é empregado. Ó. Caso, presta atenção. Caso Frida continue pintando, ela será uma grande artista. Agatha subiria na árvore para brincar se ela fosse tão alta. Veja que o quadrinho 1 aqui não indica uma certeza. Há uma dúvida aí, ó. Se Agatha subiria
a árvore para brincar se ela não fosse tão alta. Veja aqui os verbos nas duas situações. Caso Frida continue pintando, ela será uma grande artista. Veja que nas duas situações aqui, nas duas orações aqui, pessoal, os verbos eles são empregados de forma duvidosa, com uma certa dúvida. Percebem? Já no quadrinho 2, observe agora como os verbos são empregados. Frida teve uma infância maravilhosa. Presta atenção. Frida teve uma infância maravilhosa. Agatha comia framboesas e maçãs em grande quantidade. Veja que aqui, já no quadrinho 2, os verbos são empregados de forma com uma certeza, né? Frida teve uma boa infância. Agatha comia framboesas e maçãs em grande quantidade. Veja que o autor aqui fala com certeza, ele implica, né, ele impõe o verbo de forma com uma certeza, certo? Ou seja, em um modo indicativo. No quadro 3 temos o seguinte: Frida, seja forte. Agatha, não esqueça de brincar. Veja aqui no quadrinho 3 agora, o autor ele utiliza o verbo de uma forma impondo uma ordem, né? Dando uma sugestão. Então veja que esses três quadrinhos aqui são formas diferentes de se utilizar o verbo com relação ao modo. Enquanto que no quadrinho 1 os verbos são aplicados de forma duvidosa, no quadrinho 2 temos aqui os verbos empregados de forma certeira, né? Ou seja, tem uma certeza ali sendo implicada, né? Enquanto que no quadro 3 existe uma ordem, né? Existe uma sugestão, né? Então vamos lá responder a primeira questão. Quais das frases são mais adequadas para serem colocadas em um texto biográfico? As de quadro 1, 2 ou 3? Explique. Vamos lá. No caso, para um texto biográfico, pessoal, o mais indicado é o quadro 2. Por quê? Vamos responder aqui, viu? Primeira questão. Resposta. Vamos lá. Responda assim. As frases do quadro 2 são mais adequadas ao texto biográfico porque contam fatos que realmente aconteceram. Opa, errei aqui, realmente. Então, pessoal, como falei pra vocês, né? Vamos reler aqui os três quadrinhos. Quadro 1. Caso Frida continue pintando, ela será uma grande artista. Agatha subiria na árvore para brincar se ela fosse tão alta. Se ela não fosse tão alta. Veja que no quadrinho 1, como falei pra vocês, os verbos são implicados de forma dúbia, né? Causam uma certa dúvida. Perceba? Se a árvore não fosse tão alta, a Agatha subiria. Então veja, subiria. Veja que não tem uma certeza aí. Ela subiria. Então nesse caso aqui no quadrinho 1, pessoal, está sendo aplicado o modo subjuntivo. Como falei para vocês, quando o verbo ele indica uma dúvida, né, como se tem certeza de determinada ação, isso quer dizer que o verbo está sendo aplicado de forma subjuntiva, tá ok? Já no quadrinho 2, Frida teve uma boa infância. Uma infância maravilhosa, perdão. Frida teve uma infância maravilhosa. Agatha comia framboesas e maçãs em grande quantidade. Veja que agora no quadrinho 2, o autor ele utiliza o verbo no modo indicativo. Ele impõe uma certeza. Frida teve, olha só, a Frida teve uma infância maravilhosa, né? A Agatha comia framboesas e maçãs em grande quantidade. É uma afirmação que ele está fazendo, tá certo? Enquanto que no quadrinho 3, Frida, seja forte. Agatha, não esqueça de brincar. Veja que os verbos aqui são utilizados indicando que é uma ordem, uma sugestão. Aí o que acontece? No texto biográfico, como a gente já vem estudando, a gente não tem que contar os fatos que aconteceram na vida daquela pessoa, ou seja, no passado, e esses fatos devem ser reais, já que trata-se de uma biografia. Se você vai fazer a biografia de uma pessoa, você não pode inventar a história, né? Então, se você tem que indicar fatos reais que realmente aconteceram.
Então, se são fatos que realmente aconteceram, vocês, ao escrever um texto biográfico, não podemos utilizar verbos nem no modo subjuntivo nem no modo imperativo. Temos que colocar verbos no modo indicativo, ou seja, aquele modo que indica certeza que realmente aconteceu. Tá certo? Por isso que a resposta à primeira questão é essa. As frases do quadro 2 são mais adequadas ao texto biográfico porque contam fatos que realmente aconteceram. Não é no quadro 2 que são utilizados verbos no modo indicativo, ou seja, que demonstram uma certeza. Observe mais uma vez. No quadro 2. Frida teve uma infância maravilhosa. O autor, ou autora no caso, né, ela está afirmando. Frida teve uma infância maravilhosa. A Agatha comia framboesas e maçãs em grande quantidade. Veja que são afirmações. Ou seja, de fato, sendo um texto biográfico é o mais adequado porque você está dizendo o que foi que aconteceu naquele determinado período. Tá certo? Segunda questão. Analisando os quadros que não foram indicados por você na atividade anterior, analise. Que tipo de informação as frases apresentam? Vamos lá. Segunda questão. Perdão, opa. Segunda questão, resposta. Vocês colocam assim, as frases do quadro 1 apresentam possibilidades. Possibilidades, ou seja, afirmações que não necessariamente são verdadeiras. Exatamente isso, pessoal. Outra coisa também que é importante ressaltar aqui. O modo subjuntivo, além de indicar dúvida, também indica possibilidades. Tá ok? Veja que existe uma grande diferença quando eu afirmo algo, certo? E quando eu indico apenas uma possibilidade. Como temos aqui, ó. Agatha subiria, olha só. Agatha subiria na árvore para brincar se não fosse tão alta. Ou seja, é uma possibilidade. Então, quando o verbo também indica uma possibilidade, esse verbo está no modo subjuntivo. Porque o modo indicativo, vou repetir aqui, o modo indicativo, ele expressa certeza. O modo subjuntivo, ele expressa dúvida ou possibilidade. E o modo imperativo, ele expressa ordem ou sugestão. Tá ok? Então, nesse caso aqui, as frases de quadro 1 apresentam possibilidades, ou seja, afirmações que não necessariamente são verdadeiras, tá ok? Aí vocês respondem agora, em relação ao quadro 3, né? As do quadro 3 sinalizam pedidos sendo feitos a alguém, né? As de quadro 3 sinalizam os pedidos sendo feitos a alguém, né? Ó, Frida, seja forte. Agatha, não se esqueça de brincar. Veja que é uma sugestão, é uma súplica, é um pedido. Então, sempre que você estiver diante de um verbo que está indicando uma ordem, está suplicando algo, está dando uma sugestão, esse verbo está no modo imperativo. E como eu falei para vocês, no texto biográfico, o mais adequado é vocês utilizarem o modo indicativo. Por quê? Porque como é um texto biográfico, ou seja, como vocês precisam narrar algo que de fato aconteceu, o verbo deve expressar certeza. Não pode expressar uma dúvida, não pode expressar uma ordem. Você simplesmente tem que narrar o que foi que aconteceu. E os fatos devem ser verdadeiros. Então, o único modo que indica uma veracidade, uma certeza com relação às ações, é o modo indicativo, ok? Passando agora... Não, é isso mesmo. Passando agora para a página 20, ok? Você percebeu, vamos lá, acompanhe comigo a leitura. Você percebeu que os textos biográficos têm um objetivo... Você percebeu que os textos biográficos têm como objetivo relatar fatos que realmente aconteceram. Isso é verdade, foi o que a gente acabou de discutir. Não é possível escrever uma biografia se houver dúvidas ou suposições sobre os acontecimentos da vida de uma pessoa biografada. Fato, né, pessoal? Se você está fazendo a biografia da pessoa, você não pode mostrar dúvidas se realmente aquilo aconteceu, né, ou sugestões, tal, né? Dar alguma sugestão ou suposições. Certo? Então, nesse caso aí, por isso que um texto biográfico deve ser escrito no modo indicativo. Porque a partir do momento que você apresenta dúvidas, aí não pode ser um texto biográfico. Como é que você apresenta aí vira fofoca, na verdade.
né? Como é que você vai relatar sobre algo que aconteceu com uma pessoa sem ter certeza? Ah, eu acho. Não. No texto biográfico você deve colocar informações verídicas, que foram atestadas, que são verdadeiras. E somente através do verbo no modo indicativo isso é possível. A partir do momento que você coloca no seu texto biográfico um verbo no modo subjuntivo, ou seja, indicando uma dúvida, uma incerteza, uma possibilidade, aí o seu texto biográfico já fica sob suspeita. Né? Porque como assim esse biógrafo aí não tem certeza? Ele não pesquisou, não? Como é que ele faz uma afirmação assim, tipo, sem ter certeza? Tá entendendo? Então, um texto biográfico, um bom texto biográfico, um bom autor de texto biográfico, ele sempre utiliza verbos no modo indicativo. Vamos lá. Quem lê uma biografia está interessado em saber somente aquele que se tem certeza. Fato. Uma pessoa que vai ler um texto biográfico escrito por você, ele vai ali atrás de fatos verídicos, de fatos que você tem certeza que realmente aconteceu. Tá certo? Se a pessoa pega um texto biográfico e vê que o autor coloca ali possibilidades, né, aí o seu texto perde total credibilidade. Porque como é que é um texto biográfico se você está colocando aí suposições, está colocando aí possibilidades? Não, eu quero que você me diga, eu quero que você traga fatos reais, que realmente aconteceram, fatos atestados. Né? Então, por isso, repito, um texto biográfico ele deve ser escrito no modo indicativo. Tá ok? Vamos lá. Agora, observe as frases. Né? Temos a frase A, a frase B e a frase C. Veja só. Frase A. Frida, pinte flores e frutas. Olha, presta atenção. Frida, pinte flores e frutas. Veja que a pessoa está dando uma ordem, né? Pinte. Né? Pinte flores e frutas. Frase B. Agatha talvez, olha só, isso aqui é importante, preste atenção no contexto, como o verbo é aplicado. Agatha talvez fosse uma grande poeta, mas não escreveu poesia. Veja que indica aqui uma possibilidade, né? Ó, a frase B, né? Agatha talvez fosse uma grande poeta, mas não escreveu poesia. Aqui já vemos um verbo sendo utilizado no modo subjuntivo, ou seja, que indica uma possibilidade, uma suposição, né? E frase C, Frida casou-se com Diego Rivera. Veja aqui, ó, Frida casou-se com Diego Rivera. Veja que a frase C está afirmando. Então veja que a frase A é uma frase com o verbo no modo imperativo, pois está indicando uma ordem. Frida, pinte flores e frutas, né? A frase B, né? A frase B, veja que é uma frase com o verbo no modo subjuntivo, pois indica uma possibilidade. Ó. A Agatha talvez fosse, ó, é uma possibilidade, uma suposição. A Agatha talvez fosse uma grande poeta, mas não escreveu poesia. Então veja que a frase B já está sendo utilizada com o verbo no modo subjuntivo, tá ok? Enquanto que a C, Frida casou-se com Diego Rivera. Nesse caso aqui, a frase C, o verbo utilizado aqui está sendo utilizado no modo indicativo, pois indica uma certeza. Ela casou-se com Diego Rivera. Tá ok? Aí temos aqui a terceira questão. Qual delas indica uma possibilidade? Como falei para vocês, é a frase B, né? Olha só, que ele indica uma possibilidade, né? A Agatha talvez fosse uma grande poeta, né? Então, terceira questão. Vocês colocam aqui, frase B. Opa, perdão. Frase B. Coloca aí. Porque é a frase B que indica uma possibilidade, né? Aí vem a quarta questão. Em que tempos uma indicação de uma... Em qual temos uma indicação de uma recomendação ou desejo? Ou seja... qual dessas frases há uma pessoa desejando algo, exigindo algo, impondo algo? A frase A, né? Frida, pinte flores e frutas. Eu estou pedindo para Frida para ela fazer isso para mim. É um desejo meu. Frida, pinte flores e frutas. É o meu desejo. Então, a quarta questão é frase A. Tá ok?
A frase A que indica recomendações ou desejo, né? Ou seja, o verbo está no modo imperativo. Quinta questão, em que frase temos um fato, ou seja, algo verídico, que está sendo posto ali como algo que realmente aconteceu? Frase C. Porque olha só, o autor ou autora, no caso, né, que é que seria um trecho retirado da biografia de Frida Kahlo, escrita por. Até esqueci o nome da. Se você quer uma escritora, né? Deixa eu botar aqui rapidinho para lembrar o nome dela. A Hayden Herrera. Hayden Herrera, né? É uma autora, né? Então, nesse caso aqui, veja que a Hayden Herrera, ela afirmou, Frida casou-se com Diego Rivera. Então, nesse caso aí, a frase C indica uma certeza, um fato, certo? Então, quinta questão. Resposta, frase, a frase C, certo? Então, veja, vou repetindo aqui, ó. Frase A, leia comigo frase A. Frida, pinte flores e frutas. Veja que é pinte. Veja que é um verbo que expressa ordem, desejo, sugestão, certo? Ou uma recomendação. Então, quando o verbo expressa uma ordem, desejo, uma sugestão, uma recomendação, esse verbo está no modo imperativo. Na letra B, Agatha, olha só, Agatha talvez fosse uma grande poeta, mas não escreveu poesia. Veja que a frase B indica uma possibilidade. Há uma dúvida aí, percebe? É uma possibilidade. Então, quando um verbo ele indica possibilidade, quando ele indica dúvida, quando ele indica suposições, esse verbo está no modo subjuntivo, ok? E na frase C, Frida casou-se com Diego Rivera. Veja que na frase C existe uma certeza, ela casou-se com Diego Rivera. Certo? Então, quando o verbo indica uma certeza, né, ele está no modo indicativo. Aí acompanha agora aqui a leitura. Como vimos, há diferentes maneiras de expressar ideias. Isso está relacionado ao que chamamos de modos verbais, os quais permitem que o emissor de uma mensagem apresente fatos, que nesse caso, quando apresenta fatos, ele está no modo indicativo, desejos, ordem ou ordem, né? Desejos ou ordem é quando o verbo está no modo imperativo, e probabilidades. Probabilidades, possibilidades é quando o verbo está no modo subjuntivo. Há 3 modos verbais. Aí temos aqui o quadrinho para fechar aqui com chave de ouro, né? Modos verbais. Indicativo permite ao emissor expor fatos da realidade, ações concretas. Então, repita aqui. Quando o verbo indicar fatos da realidade, quando ele expor ali uma certeza, o verbo está no modo indicativo. Agora, o modo subjuntivo é quando permite ao emissor expressar desejos, hipóteses, possibilidades. Ou seja, quando o verbo ele indicar, quando ele expressar hipóteses, quando ele expressar possibilidades, suposições, ele está no modo subjuntivo, né? E o modo imperativo é quando temos o verbo indicando uma ordem, é quando o emissor, permite ao emissor ordenar, fazer recomendações, dar ordem, né? Então é o modo imperativo. Então veja que quando a gente fala em modos verbais, pessoal, a gente fala desses 3 aí: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Então lembre-se, quando o verbo está no modo indicativo, é quando ele expressa uma certeza, um fato. O verbo ele encontra-se no modo subjuntivo quando ele apresenta uma possibilidade, faz suposições, né? Indica uma dúvida. E quando o verbo está no modo imperativo, é quando ele está indicando uma ordem, uma súplica, um desejo. Tá ok, pessoal? Aí temos aqui para finalizar, né? Os modos verbais indicativo e subjuntivo apresentam tempos verbais com funções específicas. Já o modo imperativo apresenta 2 formas, a afirmativa e a negativa. Estudaremos as particularidades a seguir. Então, pessoal, a seguir, nesse caso aqui, vamos estudar o modo indicativo, né? Vamos estudar cada modo, cada modo verbal, na próxima aula. Vou finalizar aqui, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp, que estarei sempre à disposição, ok? Então, até mais.